Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu tenho 34 anos, sou mãe de 3 crianças pequenas, de 2, 4 e 6 anos. Sou advogada, trabalhei alguns anos no mundo corporativo e há alguns anos me dedico plenamente à maternidade. O objetivo desse canal realmente é poder compartilhar um pouco com vocês, não a minha experiência, não o meu dia a dia, não é isso que eu tenho como objetivo. Na verdade, é ir dividindo um pouco os conhecimentos que eu fui adquirindo esses anos, com as ferramentas que eu fui descobrindo com relação à educação infantil, que tem me ajudado muito na hora de educar os meus filhos e na hora também de saber gerenciar as minhas emoções, né? Há meses, há meses não, na verdade há anos, desde que eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que eu sempre gostei de basear meus conhecimentos muito na literatura. E eu fiquei grávida, já comecei a comprar um monte de livros sobre maternidade, sobre gestação, enfim, para saber, porque era um mundo novo para mim. Né? Naquele momento, para mim, o divisor maior de águas na minha vida foi a partir do momento que meu primeiro filho nasceu, porque até então eu era Daniela, profissional, filha, esposa e tal, e de repente ser mãe e ser pai, mas eu acho que mãe é uma mudança muito grande, porque no fim das contas quem gera o bebê é a gente na barriga, e assim, é muita transformação no corpo. São muitos medos, né, angústias, porque você não sabe se você vai dar conta daquilo. E quando meu primeiro filho nasceu, tudo mudou pra mim, né? Naquele momento eu não era mãe, virei mãe, né? E comecei a questionar certos modelos, né, de educação, e um modelo até que eu fui educada e que minha mãe e as gerações passadas, na verdade, com mais autoritarismo do que na minha geração, né? Comecei a questionar muitas coisas, principalmente quando meu filho foi crescendo, porque enquanto a criança é um bebezinho, né, é pequenininha, não tem tanta personalidade, não demonstra muito as vontades, beleza. Mas a partir do momento que a criança começa a crescer, e não vou dizer impor suas vontades, mas começa a demonstrar as vontades que tem, que gosta mais de uma coisa do que de outra, começa a ter episódios de pirraça, né, que a gente chama de pirraça, como se fosse uma coisa ruim, pejorativa. Eu comecei a ver que nem sempre eu conseguia gerenciar bem aquele momento, né? E me faltavam ferramentas, na verdade, para ajudar a eu sair daquela situação e ajudar o meu filho, né? E aí você recorre aos gritos, né? Ao castigo, às vezes aos prêmios, dependendo de qual é a situação. E você se esquece, né? A gente acaba se esquecendo de que nada disso funciona, né? A gente, com grito, com castigo, a gente só vai gerar medo na criança. E foi a partir daí que eu comecei a buscar outros livros, né? Principalmente sobre disciplina positiva, né? Uma educação baseada na escuta positiva, na empatia, né? Não dar espaço para a criança sim ter os seus momentos de frustração, de entender as emoções dela, porque a criança não sabe gerenciar essas emoções, né? Para ela vem um turbilhão, uma energia dentro dela, e ela simplesmente não sabe o que fazer com aquilo. Então nós adultos, por termos o cérebro racional desenvolvido e eles não, né? Nós devemos acompanhá-los nesses sentimentos e ajudá-los a gerenciar para poder sair daquele momento de erupção do vulcão, né? E acabou sendo uma transformação muito grande para mim, porque aí vem aquela luta do meu ego, né? E às vezes eu vi que meu ego era muito autoritário, porque tem que ser porque sim, e não é porque não, sem muito argumento, né? A gente tinha uma educação muito baseada no que a criança é pequena, não importa o que ela pensa. Nós vamos decidir, ela é criança, não tem que falar. Ou, não, você não vai comer por isso, por não. Às vezes a gente nem dava um argumento, né? Ou sim, você tem que comer porque sim. Porque eu sou o pai, eu digo que sim. Isso não funciona, realmente a gente não educa a criança, a gente não ajuda ela a criar autoestima, a gente não é coerente com a criança quando a gente age dessa maneira, né? E foi aí que eu comecei a questionar os meus padrões de educação, né, os que eu tinha enraizados na minha cabeça, mesmo as crenças, né, muitas crenças limitantes, achar que a gente falar um sim para a criança, a gente está criando ela assim, com toda a liberdade e sem disciplina, quando disciplina não é bem isso, né? É a gente poder dar as ferramentas para as crianças se desenvolverem suas potencialidades, suas habilidades,
com amor incondicional, com empatia, com carinho, respeitando o tempo delas. A gente com essa vida muito agitada, né? Com essa coisa de que pressa pra tudo, tem hora pra sair. Eu falo isso com toda a propriedade, porque eu sou uma pessoa que não gosta de chegar atrasada nos lugares. Acordo bem mais cedo para poder dar tempo do processo não ser estressante, porque com 3 crianças não tem jeito, sempre né, vai falar, agora eu não vou fazer isso nesse tempo, eu vou fazer no meu tempo. E você, no fim das contas, a gente tá sempre limitado, a gente tem hora para cumprir, a gente tem deveres para cumprir, né? Então é melhor a gente fazer tudo com tempo para poder dar tempo para a criança, porque o nosso tempo não é o da criança. E é isso que a gente não consegue enxergar hoje em dia. Os pais estão tão absorvidos, né, absortos nas suas vidas profissionais, que acabam não tendo tempo de qualidade com os filhos. E o tempo que tem é correndo, com pressa, às vezes gritando para as crianças obedecerem o mais rápido possível, né, com essa crença de que a criança tem que obedecer a gente porque sim, porque nós somos os pais e provedores, e eles devem respeito a gente, esquecendo que o respeito é mútuo. Né? Que é da mesma maneira que a gente tem que respeitar as crianças, da mesma maneira que a criança tem que respeitar a gente tem que respeitar as crianças, né? E não tem nada melhor para educar e explicar para a criança do que o nosso próprio exemplo, né? A gente não pode querer que a criança arrume tudo dentro de casa, tudo que ela bagunçou, se nós mesmos não fazemos isso. Né? Às vezes a nossa casa vive uma zona e a gente não organiza nada, e sem amor e sem carinho a gente fala, tem que arrumar porque sim, porque você bagunçou e tal. Normalmente não funciona isso, né? E isso eu fui vendo com a experiência aqui dentro de casa, que não adiantava gritar, não adiantava ameaçar, não adiantava falar, eu tiro o brinquedo. Tirei brinquedo pra caramba, não adiantou nada. Quando eu ia ver, tinha brinquedo, tava 6 meses guardado, e meus filhos não estavam nem aí, já tinham inventado outra brincadeira com outro brinquedo. De repente a gente vê que isso não é uma ferramenta para se educar, né? Então, realmente, a gente tem que, pelo menos na minha concepção, né, esse paradigma da educação tem que ser mudado. Essa coisa de castigar e premiar e gritar não funciona. E cada dia que eu aplico isso aqui em casa, eu vejo como realmente é muito mais eficaz a escuta, né? A gente quer que a criança escute a gente, mas às vezes a gente não tá nem escutando o que ela tá falando. E a gente acaba conceituando e julgando muitas vezes o que ela quer falar, tipo, papai, aconteceu isso na escola, mamãe, aconteceu isso na escola, tá, daqui a pouco eu falo com você, rapidinho que eu tô aqui ocupado com outra coisa. A gente não para olhar nos olhos deles, a gente não para pra... Fala, meu filho, eu quero saber o que aconteceu com você hoje e tal, me conta. Mas a gente também quer, por outro lado, a gente quer que eles escutem a gente. Faz isso, faz aquilo. Escuta, olha pra mim que eu tô falando com você. E realmente eu vejo que isso não funciona. Então esse canal basicamente é para poder trocar com vocês essas experiências. Eu tenho me formado nessa área, apesar de eu ser advogada, é uma área que eu amo ler sobre isso e amo aplicar as coisas que eu aprendo dentro de casa. E eu vejo que realmente funciona muito mais. Então, esse espaço é para isso, pra gente poder discutir positivamente, né? Trocar ideias e ir aprendendo cada vez mais, porque depende da gente que os nossos filhos, né, se formem e cresçam com alta autoestima, que se valorizem, que sejam autoconfiantes, que saibam que eles estão num ambiente seguro, né, que eles sejam seguros, que eles possam ser assertivos e saibam tomar decisões, que é uma coisa muito difícil, né, mas a gente está aqui para acompanhá-los em todas as emoções e ajudá-los a gerenciar isso, para eles serem pessoas bem formadas, né, e que quando forem adultos, vão ser adultos seguros e decididos. Então é isso. A partir de agora vai ter uma série de vídeos, eu vou toda semana publicando algum tema interessante. E eu gostaria que vocês, se vocês acham que tudo isso faz sentido, que vocês curtam o vídeo, que façam comentários e que vão escrevendo também que tipo de assunto que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, que a gente conversasse. Pra mim ajuda muito, porque vai direcionando bastante os temas que eu posso tratar aqui. São milhões de temas que a gente pode tratar sobre educação infantil. É um mundo cheio de cor, maravilhoso, e quando você entende essas ferramentas, assim, a gente consegue ver o mundo de outra maneira, né? E a nossa relação com os nossos filhos, os laços se estreitam muito, e é uma descoberta maravilhosa.
para todos nós, né? A gente tem que ter em conta de que na família todo mundo tem o seu valor. Cada ser é único, né? Ninguém é igual a ninguém. A gente não tem que criar uma expectativa de que o nosso filho tem que ser como a gente ou tem que ser como o irmão. A gente não deve fazer essas comparações. E que cada opinião tem o seu valor. E todos têm o mesmo valor, né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. E a gente vai conversando.